Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane Menezes, eu sou também professora de enfermagem em pediatria ou enfermagem pediátrica e nós iremos estudar a partir desse vídeo aula a assistência de enfermagem à saúde da criança. Tá bem, pessoal? Nós iremos entender o contexto geral do estudo, né, da criança, nas suas fases, ao nascer, o que é neonatologia, né? Então, nós iremos estudar tudo isso, né, a partir desse vídeo aula. Então, eu gostaria já de convidar você a ficar comigo aqui nesse vídeo e aí nós daremos então início, né, continuidade aí à assistência de enfermagem à saúde da criança, tá bom? Vamos lá? Vamos a essa primeira parte da nossa aula que fala sobre a introdução à enfermagem pediátrica. O que vale trazer aqui para vocês é a questão da definição, então, da pediatria, né? A pediatria, ela é o ramo da medicina que atende o indivíduo durante o período da fecundação à puberdade. Então, desde quando o indivíduo é gerado, quando acontece já a fecundação, até a época da puberdade dele, ele está aí inserido, tá certo? Na pediatria, nessa assistência aí voltada para essa faixa etária. E esse atendimento, ele é dividido em duas atividades, tá bom? Duas atividades. A primeira é a puericultura. Acompanhe aqui comigo, olha no slide, a puericultura. Tudo que diz respeito à puericultura, ela está dentro da prevenção. São atividades preventivas, né, de profilaxia, para que se aí mantenha então a questão da saúde da criança, tá bom? E aí nós temos a clínica pediátrica. Essa clínica pediátrica, ela é curativa. Já entra então com uma assistência aí no sentido de reabilitação da saúde da criança, tá bom? Então, o que vocês devem focar aqui nesse início é a questão da divisão, né, da pediatria, que se dá no contexto da puericultura e no contexto da clínica pediátrica. A puericultura, no que diz respeito à prevenção à saúde da criança, à saúde dessa criança, e a clínica pediátrica, no que diz respeito aos processos curativos, tratamentos estão inseridos aí, então, nessa atividade, tá bom? Adiantando aqui o nosso assunto, nosso conteúdo, nós trazemos agora algumas definições que são consideradas importantes para vocês, e aqui temos três, né, quesitos, três áreas, né, da pediatria que a gente vai estar trabalhando aí com vocês, tá bom? Então, vamos lá partir para a pediatria. Como vocês já viram no slide anterior, a pediatria é o ramo da medicina que atende, né, o ser humano desde o período da fecundação até a adolescência, tá? Já a neonatologia é o ramo da pediatria que atende o recém-nascido. Neonatologia é o ramo, então, da ciência pediatria que atende o RN, que é o recém-nascido, desde a data que ele nasceu até completar 28 dias. Não vamos esquecer isso aqui, porque é uma definição que deve ser lembrada, para que vocês não possam estar confundindo mais para frente. Então, vamos lá na neonatologia. A neonatologia é o ramo, então, da pediatria, da ciência pediatria, né, da área da especialidade da pediatria, que atende o RN
desde o momento em que ele nasce até ele completar 28 dias. Tá claro assim para vocês? Então, vamos partir agora para a puericultura. A puericultura, ela é denominada na pediatria como pediatria preventiva. Tudo que diz respeito à prevenção é realizado dentro da puericultura. É o ramo, então, da pediatria, tá aqui embaixo. Acompanhe comigo o slide, que cuida da manutenção da saúde da criança, do crescimento dessa criança até o seu desenvolvimento, tá bom? Entendida essa primeira parte das definições que são consideradas importantes, definições de pediatria, definições de neonatologia e definições de puericultura. Atenção para essas definições, porque são quesitos de prova, tá bom, pessoal? Eu vou passar um pouquinho mais para frente e agora nós iremos estudar a classificação da infância em grupos etários, tá? Temos aqui, olha, como tema do nosso slide, a classificação da infância em grupos etários. É importante que esses grupos etários sejam estudados para que cada fase da vida da criança ela seja levada aí de acordo com a sua normalidade, tá bom? Vamos começar? Nós iremos então para o período neonatal. Que período é esse? Vai de quantos dias até tantos dias, né? Então vamos lá, desde o nascimento até quantos dias para frente depois, né, do nascimento. Esse período neonatal é compreendido desde o nascimento, desde o dia, né, em que esse bebê nasceu, até os 28 dias de nascido, tá? Da partir da data do nascimento até os 28 dias de vida desse RN, desse recém-nascido, vamos acostumar a chamar, né, de acordo com as nomenclaturas, com as terminologias corretas, esse RN, ele está aí no período neonatal, tá bom? Período neonatal de 0 a 28 dias, desde o dia que nasceu até 28 dias após o nascimento, tá bom? A outra faixa, né, etária aí, de acordo com a infância, né, de acordo com a classificação da infância, nós temos aqui agora a questão de 29 dias a 10 anos de idade. Então, saindo do período neonatal, que é de 0 a 28 dias, eu tenho agora a classificação da infância. A infância, ela vai de 29 dias de nascido desse RN até os 10 anos de idade. Esse período da infância é subdividido aí em subgrupos. Nós temos aqui a fase latente, a fase pré-escolar e a fase escolar, tá bom? Vou repetir para vocês. A infância, ela é dividida em 3 fases, né? A fase lactente, a fase pré-escolar e a fase escolar, tá? A infância compreende dos 29 dias de nascido a 10 anos de idade e dividida em 3 fases. A fase lactente, que vai de 29 dias a 2 anos de idade, ó. A fase lactente vai de 29 dias de nascido até os 2 anos de idade, tá bom? A outra fase é a fase pré-escolar. Ela se estende dos 2 anos de idade até os 7 anos de idade, tá bom? A fase pré-escolar vai dos 2 anos até os 7 anos. E aí, por fim, aqui a última fase do período da infância, nós temos aqui a fase escolar, indo dos 7 anos de idade
até os 10 anos de idade, tá bom? Compreenderam então essa questão aqui da infância, né? Ela é um pouquinho mais assim longa do que a definição das outras faixas etárias, mas é importante vocês saberem essas fases, né? Bem direitinho, a questão dos dias, tá certo? E aí nós entramos então na adolescência. Essa adolescência, ela é considerada dos 10 anos de idade aos 20 anos de idade. Só que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é colocado como até os 18 anos completos, né? Porque houve essa mudança e alteração na lei. Então, o adolescente, ele vai até os 18 anos de idade, ou seja, 17 anos, então, incompletos, né? 18 anos incompletos, na realidade, para não confundir vocês, tá bom? Eu vou passar mais para frente um pouquinho para a gente estudar agora a neonatologia. A neonatologia é uma ciência que estuda o novo nascimento, como se tivesse nascido e ele ainda, né, estabelecida na questão dos dias, né, considerado como neonato, que o neonato vai, né, até os 28 dias, né, de nascido. E aí nós temos aqui, olha, a palavra em si como subdividida em neo, olha, eu trago para vocês aqui, neo, nat e logia. Então, neo, ele é um prefixo que vem do latim, que significa novo. O nat também, né, vem aí do grego, do latim, que significa nascimento. E logia significa estudo. Então, a neonatologia é o ramo da pediatria que vai estudar a criança, o RN, né, o recém-nascido, até, compreendendo o período então, até os 28 dias de nascido. A partir daí, ele deixa, né, de ser neonato para estar dentro da fase de lactente. Então, vamos lá para que vocês possam entender, tá? Nós temos agora aqui os cuidados de enfermagem que são estabelecidos para o RN, para o recém-nascido. Esse recém-nascido, ele é classificado de acordo com o peso e de acordo com a idade gestacional. Como é que a gente vai, então, aí classificar o nosso RN? Como é que nós vamos prestar essa assistência de enfermagem de acordo com a classificação? Primeiro, conhecendo a classificação, para depois colocarmos em prática os cuidados mesmo específicos para esse RN. Então, o RN, ele é classificado de acordo com o peso e quanto também a idade gestacional, tá certo? Vamos lá. Quanto à idade gestacional, nós temos aqui a classificação como RN a termo, como RN prematuro e como RN pós-maturo. Vamos entender isso aqui. O nosso RN, né, todo RN, ao nascer, né, claro, recém-nascido, enquanto ele ainda está dentro do útero, ele é feto. A partir do momento que acontece o nascimento, deixa de ser feto para ser RN. É bom que se estabeleça esse tipo de informação, esse tipo de comunicação, porque ainda existem questões de confusão aí do que é RN, do que é feto, né, para a gente entender bem. Esse RN ele é classificado de acordo com o peso e de acordo com a idade gestacional. Nós iremos primeiro estudar aqui de acordo com a idade gestacional, tá bom? Pode ser classificado como RN a termo, são 3, tá bom? RN a termo, RN prematuro e RN pós-maturo. Lembra daquela classificação ainda lá na obstetrícia, né?
Uma gestação, ela é considerada na idade gestacional adequada de quanto a quanto tempo? É só a gente lembrar que uma gestação, ela vai até, podendo se estender até as 42 semanas, né? Então, é mais ou menos como se estabelece lá a questão da idade gestacional, né? Lá ainda no período gestacional. Vamos lá. RN a termo ou normal é toda criança nascida de uma gestação entre 38 semanas a 42 semanas. Vejam bem que são 38 semanas a 42 semanas, um RN considerado a termo. Ele nasceu num período normal, ele nasceu de um tempo considerado normal, tá bom? Não podemos esquecer, tá? Que uma gravidez ela pode se estender até 42 semanas. Quando acontece o nascimento entre 38 semanas e 42 semanas, nós dizemos que esse RN, ele nasceu a termo. Deu para entender agora? Compreendido então? Posso passar então para a próxima classificação? Então vamos lá. RN agora, prematuro. Vamos entender. O RN prematuro é aquele RN que nasceu de uma gestação entre 28 semanas a 37 semanas. Tá bom? Não vamos confundir, não. RN prematuro, ele nasceu entre 28 semanas a 37 semanas de gestação. Então, se ele está entre 28 semanas a 37 semanas de gestação, e então ele nasceu prematuro, RN prematuro. Tá bom, pessoal? Estabelecido, então, o conhecimento aí do RN a termo e do RN prematuro, nós iremos agora para o RN pós-maturo. É só nós entendermos, uma gestação normal vai até quantas semanas? Quem sabe dizer? 42 semanas. Então, se o RN nasce após essas 42 semanas, ele é aqui considerado como RN pós-maturo. É importante vocês saberem aí estabelecer essas semanas exatas para que vocês não se confundam, tá bom? Principalmente no conhecimento, para o conhecimento de vocês, como também na hora da execução da nossa avaliação, né? Então vamos lá. Todo RN ele é classificado quanto ao peso e quanto à idade gestacional, tá? Quanto à idade gestacional, ele pode ser classificado como RN a termo, RN prematuro e RN pós-maturo. RN é sigla para recém-nascido, tá bom? Vamos lá. É só lembrar, toda gestação ela pode se estender até 42 semanas. Então, quando um RN nasce acompanha comigo aqui no slide para não se perder, entre 38 semanas a 42 semanas, eu tenho um RN que nasceu a termo, nasceu normal, beleza? Vamos então para o RN prematuro. É todo RN que nasceu entre 28 semanas a 37 semanas. Se ele nasceu entre 28 a 37 semanas, ele é classificado como RN prematuro, tá ok? E aí, por fim, nós temos o RN pós-maturo. Esse RN pós-maturo foi aquele bebê que nasceu com mais de 42 semanas de gestação, tá bom, pessoal? Entendido aqui? Creio eu que vocês entenderam, né? Então, eu vou avançar um pouquinho para frente, porque agora a gente vai conhecer a classificação do RN quanto ao peso. Nós estudamos primeiro quanto à idade gestacional, que é classificado como RN a termo, RN prematuro e RN pós-maturo.
Agora, a gente vai aprender a classificação do RN quanto ao peso. Quanto ao peso, o RN ele pode ser classificado como pequeno para a idade gestacional, pode ser classificado como adequado para a idade gestacional e pode ser também classificado como grande para a idade gestacional. Calma que a gente vai ver um a um para que a gente aprenda, tá bom? Vamos lá. O pequeno para a idade gestacional recebe como classificação a sigla PIG. Esse bebê que nasceu PIG, nasceu pequeno para a idade gestacional, o peso dele é igual ou inferior a 2,5 kg. Todo RN que nasce pequeno para a idade gestacional, o peso dele é igual ou inferior a 2,5 kg. Se ele nasceu até 2,5 kg, ele é considerado, quanto ao peso, como pequeno para a idade gestacional. Vamos agora avançar para o adequado para a idade gestacional, que é o AIG, né? Nós temos aqui classificado de acordo com o peso, se estendendo de 2,5 kg até 4 kg. Então, o RN que nasce, né, com peso entre 2,5 kg até 4 kg, acompanha aqui para não se perder, peso maior, esse sinal de maior, que 2,5 kg a 4,5 kg, ele está adequado para a idade gestacional. E agora nós temos o GIG, que é o RN considerado grande para a idade gestacional. Ele está com peso, ou ele nasce com peso igual ou superior a 4 quilos. Então, quando ele nasce com peso igual ou acima de 4 quilos, ele é classificado quanto ao peso como GIG, grande para a idade gestacional. Tá bem, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Daqui a pouquinho nós retornamos com outro vídeo aula, dando continuidade aí à explicação da classificação do RN quanto ao peso. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco.